4. Lysigori, propriedade do príncipe Nikolai Andreevich Bolkonsky, situava-se a 60 verstais aquém de Smolensk e a 3 verstais da estrada de Moscou. Na mesma noite em que o príncipe dava ordens a Alpátych, de Sales pediu licença à princesa Mária para falar em privado com ela e disse-lhe que, como o príncipe não estava muito bem de saúde e não tomava quaisquer medidas para a sua segurança, enquanto pela carta do príncipe André ficava claro que continuar em Lysigori era perigoso, ele, de Sales, aconselhava com todo o respeito que a própria princesa Mária escrevesse uma carta ao governador da província de Smolensk e lhe mandasse por Alpátych pedindo-lhe informações sobre qual era a situação e em que medida a herdade de Lysigori estava exposta ao perigo. De Sales já tinha uma carta escrita neste sentido e que a princesa Mária assinou, carta que foi confiada a Alpátych com a ordem de ser entregue ao governador. Em caso de perigo, Alpátych deveria voltar o mais depressa possível. Depois de ter recebido todas as ordens, Alpátych, seguido pela família de chapéu branco de penugem, oferecido pelo príncipe, e, tal como o príncipe de bengala na mão, foi sentar-se numa carriola, com cobertura de couro, atrelada a uma troika de baios bem alimentados. O badalo da sineta foi preso, os guidos tapados com papéis para amortecer o som. O príncipe não permitia que ninguém andasse de sineta nos carros em Lysigori, mas Alpátych gostava de sinetas e guizos nas viagens longas. O chefe do escritório da herdade, o escriturário, as cozinheiras dos senhores e dos criados, 2 velhas, um moço serviçal, os cocheiros e outros servos domésticos foram despedir-se de Alpátych. A filha aconchegou-o com almofadas de chita com recheio de penugem atrás das costas e no assento. A velha cunhada meteu-lhe à socapa dentro do carro uma pequena trouxa. Um dos cocheiros ajudou a instalar-se, segurando-o pelos braços. Ora, despedidas de mulheres, este mulherio, murmurou Alpátych rapidamente e ofegando, tal como costumava dizer o príncipe, e centrou-se na carriola. Dadas as últimas ordens ao chefe de escritório, e já sem imitar o príncipe, Alpátych tirou o chapéu da cabeça careca e benzeu-se 3 vezes. Se qualquer coisa não correr bem, volte logo, Yakov Alpátych. Por amor de Deus, tenha pena de nós, gritou-lhe a mulher, numa insinuação velada aos rumores sobre a guerra e o inimigo. Mulheres, estas despedidas de mulher, murmurou Alpátych para si mesmo, e partiu, observando à sua volta os campos, alguns com o centeio já a amarelecer, outros com a veia espessa ainda verde, outros ainda que só agora começavam a arar, todos negros. Admirando a seara, com uma colheita tremez que se adivinhava excepcionalmente abundante, Alpátych olhava com atenção para as geiras de centeio, onde, em alguns lugares, já tinham começado a ceifar. Fazendo considerações mentais sobre a sementeira e a ceifa, pensando se não teria esquecido alguma ordem do príncipe. Parou 2 vezes no caminho para dar de comer aos cavalos e, ao fim da tarde de 4 de agosto, chegou à cidade. Durante a viagem, Alpátych ultrapassou e cruzou-se com transportes militares e tropas. Quando se aproximava de Smolensk, ouviu tiros longínquos, mas isso não o impressionou. O que mais o impressionou nos acessos a Smolensk foi uma maravilhosa seara de aveia, no meio da qual acampavam soldados e que ceifavam pelos vistos para forragem. Isto sim abalou Alpátych, mas depressa se esqueceu, pensando apenas na sua missão. Havia já mais de 30 anos que todos os interesses da vida de Alpátych se resumiam à vontade do príncipe, limite de onde Alpátych nunca saía. Tudo o que não se relacionasse com as ordens do príncipe não só não o interessava, como nem sequer existia para ele. Chegado a Smolensk, hospedou-se por trás do Dnieper, no subúrbio de Gatchenskoye, na estalagem de Ferapontov, lugar onde ficava sempre, já lá iam 30 anos. 12 anos atrás, Ferapontov comprara um pequeno bosque ao príncipe com a ajuda de Alpátych e desde então meter-se nos negócios. Tinha agora uma casa, uma estalagem e uma venda de farinha no centro da província. Ferapontov era um mujico quarentão de cabelo escuro, cara vermelha, lábios grossos, um narigão saliente como uma batata, as mesmas saliências sobre as sobrancelhas negras e carregadas, uma barriga volumosa. Ferapontov, de colete e camisa de chita, estava à entrada da sua venda que dava para a rua. Ao ver Alpátych, aproximou-se dele. Bem-vindo, Yakov Alpátych. O povo a sair da cidade e tu entras, disse o estalajadeiro. A sair da cidade porquê? Perguntou Alpátych. É o que eu digo, o povinho é parvo, anda tudo com medo do francês.
Mexericos, coisas de mulheres, disse Alpátitch. É também o que eu acho, Yakov Alpátitch. O que eu digo é isto: se a decisão é que eles não vão entrar, então é verdade. E os nossos mujicos aproveitam-se, levam 3 rublos por cada carroça, esses infiéis sem vergonha. Yakov Alpátitch ouvia sem atenção. Pediu samovar, pediu feno para os cavalos e depois de tomar chá deitou-se. Toda a noite passaram tropas pela rua ao lado da estalagem. De manhã, Alpátitch vestiu o casaco de gala que só usava na cidade e foi tratar dos assuntos que tinha de tratar. Era uma manhã de sol, já estava calor desde as 8 horas. Um dia apreciou-se para ceifar, pensava Alpátitch. Desde o amanhecer ouvia-se o tiroteio que já agraçava para lá da cidade. A partir das 8, o tiroteio das espingardas juntou-se a canhonada. Havia muita gente nas ruas, muitos soldados, caminhando apressadamente, mas também os rotineiros os comerciantes às portas das lojas esperando os clientes, pessoas nas igrejas assistindo aos ofícios. Alpátitch passou pelas lojas e pelas repartições públicas por onde tinha de passar, foi aos correios e à casa do governador. Em todo o lado, nos lugares públicos, nas vendas, nos correios, toda a gente falava do exército, do inimigo que já atacava a cidade. Todos se aconselhavam uns com os outros sobre o que deviam fazer. Todos tentavam acalmar-se uns aos outros. Em frente da casa do governador, Alpátitch encontrou muito povo, principalmente cossacos, e uma carruagem de viagem pertencente ao governador. Na escadaria de entrada viu 2 senhores fidalgos, um dos quais conhecia. Este, antigo chefe da polícia distrital, falava com ardor. Isto não é brincadeira nenhuma, dizia ele. Menos mal para quem está sozinho. Uma pessoa sozinha, pois coitada, mas um homem como eu, com 13 pessoas na família, mais os bens, é outra coisa. Deixaram chegar as coisas a um tal ponto que estamos todos perdidos. Depois disto, que autoridades são eles? Enforcava esses malandros todos. Tem calma, deixa lá isso, dizia outro. Quero lá saber, ele que ouça, não somos cães, disse o antigo chefe da polícia, e virando a cabeça viu Alpátitch. Yakov Alpátitch, o que fazes por cá? Vim falar com o governador por ordem de Sua Alteza, respondeu Alpátitch, levantando orgulhosamente a cabeça e metendo a mão por trás da lapela, como fazia de cada vez que mencionava o príncipe. Sua Alteza mandou que eu me informasse sobre o estado das coisas, disse. Vai lá, informa-te, gritou o fidalgo proprietário rural. Deixaram chegar as coisas a um ponto tal que não há carroças, não há nada. Não estás a ouvir aquilo? Disse apontando para o lado de onde vinham os tiros. Levaram-nos à perdição a todos. Bandidos, disse e desceu as escadas. Alpátitch abanou a cabeça e subiu as escadas. Na sala de espera havia comerciantes, mulheres, funcionários, trocando olhares em silêncio. A porta do gabinete abriu-se, todos se levantaram e se moveram para a frente. Saiu a correr pela porta um funcionário, falou com um comerciante, mandou entrar um funcionário público gordo, com uma cruz de condecoração ao pescoço, e desapareceu atrás da porta, evitando notoriamente os olhares e as perguntas que se lhe dirigiam. Alpátitch avançou e, na vinda seguinte do funcionário à sala de espera, metendo a mão atrás da lapela da sobrecasaca abotoada, dirigiu-se ao funcionário entregando-lhe 2 cartas. Para o barão Ash, da parte do generalíssimo príncipe Bolkonsky. Proclamou, de forma tão solene e eloquente que o funcionário se voltou para ele e pegou nas cartas. Alguns minutos depois, o governador recebeu Alpátitch e disse-lhe apressadamente: informo o príncipe e a princesa de que eu não sabia de nada. Agi de acordo com ordens superiores. Aqui tem. E deu a Alpátitch um papel. Aliás, como o príncipe está adoentado, o meu conselho é que vão para Moscou. Eu próprio não tardo a partir. Diz-lhes. Não acabou. Irrompeu no gabinete um oficial coberto de poeira e suor que se pôs a dizer qualquer coisa em francês. Pintou-se o terror na cara do governador. Vai, disse ele a Alpátitch, acenando-lhe com a cabeça e desatou a fazer perguntas ao oficial. Quando Alpátitch saiu do gabinete do governador, foi seguido pelos olhares de desamparo, ansiosos e aterrados. Concentrando involuntariamente a atenção no tiroteio cada vez mais próximo e intenso, Alpátitch dirigiu-se rapidamente para a estalagem. O papel que o governador dera a Alpátitch dizia o seguinte: asseguro-lhe que neste momento a cidade de Smolensk não se encontra sob qualquer perigo e que é inverosímil que haja qualquer ameaça. Partindo eu de um lado e o príncipe Bagration do outro, juntar-nos-emos nos acessos a Smolensk, o que acontecerá no dia 22 deste mês. E ambos os exércitos, unindo suas forças, defenderão os seus compatriotas, habitantes da província confiada à sua administração, até os nossos esforços culminarem na expulsão dos inimigos da pátria ou até que já não haja nas fileiras dos nossos exércitos um único combatente.
Pode ver, por conseguinte, que tem todo o direito de acalmar o povo de Smolensk, porque quem for defendido por 2 exércitos tão valorosos pode ficar com a certeza da vitória. Ordem de serviço de Barclay de Tolly ao governador de serviço civil de Smolensk, Barão Ash, ano de 1812. O povo preocupado formigava nas ruas. As carroças, de onde se acumulavam, até bem alto, louças, cadeiras, cômodas, saíam a cada instante dos portões das casas e seguiam pelas ruas. No quintal vizinho à casa de Feira Pontov estavam também carroças rodeadas por mulheres, que, falando e vociferando, se despediam. Um rafeiro em grande azáfama não parava de ladrar às patas dos cavalos atrelados. Alpátych, numa passada mais rápida do que habitualmente era a sua, entrou no quintal e foi direito ao barracão onde estavam os seus cavalos e a carriola. Acordou o cocheiro, mandou atrelar e foi para o átrio. Na parte dos donos da casa ouvia-se o berreiro de uma criança, o choro convulso de uma mulher e os gritos irados e roucos de Feira Pontov. A cozinheira mal viu Alpátych entrar no átrio, agitou-se como uma galinha assustada. Bateu-lhe para a matar, espancou a partroa. Como ele lhe bateu, como ele a espancou. Mas porquê? Perguntou Alpátych. Ela pedia para se ir embora. A mulher compreende-se. Leva-me daqui, dizia ela, não me deixes morrer aqui como as crianças pequenas. Está o povo todo a ir-se embora, dizia ela. E nós? Então ele desatou a pancada e bateu-lhe tanto. Alpátych acenou com a cabeça como que em sinal de aprovação. E sem querer ouvir mais foi até à porta oposta, a dos donos da casa, pois era lá que tinha as suas compras guardadas. Bandido, carrasco, gritou nesse momento a magra mulher de Feira Pontov, muito branca, com uma criança ao colo, o lenço arrancado da cabeça e a correr pelas escadas abaixo a caminho do quintal. Feira Pontov saiu atrás dela e, ao ver Alpátych, ajeitou o colete, compôs o cabelo, bocejou e voltou a entrar atrás de Alpátych. Já queres ir? Perguntou. Sem responder e sem voltar a cabeça para o dono da casa, Alpátych verificou as suas compras e perguntou quando devia pelo alojamento. Depois fazemos contas. Então, foste ver o governador? Perguntou Feira Pontov. Que decisão é que eles tomaram lá? Alpátych respondeu que o governador não lhe dissera absolutamente nada. Com um negócio como o meu, como é possível levar as coisas todas? Disse Feira Pontov. Levam 7 rublos por carroça até Dorogobudj. É o que eu digo, são uns infiéis desavergonhados. O Selivanov, esse, conseguiu na quinta-feira, despachou a farinha para o exército a 9 rublos o saco. E então, toma chá, acrescentou. Enquanto os cavalos eram atrelados, Alpátych e Feira Pontov tomaram chá e conversaram sobre os preços dos cereais, a colheita e sobre o tempo, que já estava bom para a ceifa. Parece que as coisas começam a acalmar, disse Feira Pontov, levantando-se depois de ter bebido 3 chávenas de chá. Quer-se dizer, parece que os nossos estão a levar a melhor. Se disserem que não os deixavam passar é porque temos força. Há pouco contava-se para aí que Matvei Ivanich Platov os empurrou para o rio Marina e só num dia afogou uns 18.000 ou coisa assim. Alpátych juntou as suas compras, entregou-as ao cocheiro e, enquanto pagava ao estalajadeiro, ouviu a carriola a franquear o portão ao som do bater dos cascos e do tilintar dos guizos. Passava já muito do meio-dia, metade da rua estava na sombra. A outra era iluminada por um sol forte. Alpátych espreitou pela janela e, por sua vez, dirigiu-se para a saída. De repente ouviu-se um estranho som de pancada e assobiu os longínquos. E logo a seguir uma canhonada que se fundia em uivo, fazendo estremecer os vidros. Alpátych saiu para a rua e viu 2 homens que corriam na direção da ponte. Vindo de vários lados, ouviam-se os assobios e os estouros das balas de canhão e o rebentar das granadas que caíam na cidade. Tratava-se de um bombardeiro de 130 canhões que, já depois das 4 horas, Napoleão mandara abrir contra a cidade. Os estouros das granadas e das balas que caíam, de início apenas provocavam curiosidade. A mulher de Feira Pontov, que havia pouco chorava sem parar junto ao barracão, calou-se e, sempre com a criança ao colo, foi para junto do portão, observando em silêncio a multidão e escutando os sons. Também a cozinheira e o dono da venda foram ao portão. Todos, com uma curiosidade alegre, tentavam distinguir as balas de canhão que voavam por cima das suas cabeças. De trás da esquina saíram várias pessoas falando animadamente.